Olá, pessoal. Sou a professora Luciene Amorim e a partir de agora daremos início aos nossos estudos na disciplina de História. Fique atento aos conteúdos, às dicas, às revisões e resolva as atividades. Então, vamos lá? Então, nós vamos relembrar bem aqui a Revolução Russa, retomar, fazer uma breve revisão sobre a Revolução Russa de 1917. Vamos colocar aqui os principais pontos para que vocês relembrem e possam estudar. Nós temos aí politicamente na Rússia pré-revolucionária uma Rússia czarista ainda, início do século XX. A política era absolutista, governada pelos czares, que eram uma espécie de imperadores absolutos, ditatoriais. Um governo fechado que não admitia a participação popular. A economia da Rússia também era uma economia essencialmente agrária ainda, semi-feudal e uma indústria muito tímida ainda no início do século XX. A sociedade russa desse período também era uma sociedade em que uma minoria detinha muita riqueza e a grande maioria passava fome e miséria. Então você tem aí a aristocracia rural, com muitas propriedades, muitas posses, e a maior parte da população que era pobre, desprovida de atenção, a população camponesa, que não tinha como sobreviver, não tinha terra, eram péssimas as condições de vida. Temos também em decorrência a isso tudo, podemos compreender as principais causas da Revolução. Então, nós temos alguns conflitos que vieram desencadear a Revolução de 1917. Dentre eles, nós temos a Guerra Russo-Japonesa, que foi uma guerra de conflitos territoriais, ou seja, por posses de terra, vamos dizer assim. A Rússia e o Japão disputando terras na China, e aí os japoneses venceram esse conflito. Em decorrência às péssimas condições de vida dos camponeses, nós temos também um episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento, porque a população se dirigiu até o Palácio do Governo, ao Nicolau II, que era o czar, e para exigir melhores condições, para exigir um empenho maior para com a população, que até então o descaso e era desprovida de qualquer um respeito, e a questão da fome, da miséria. Esse manifesto, essa reivindicação, levou ao fuzilamento de muitas pessoas por ordem do czar Nicolau II. Esse episódio ficou historicamente conhecido como Domingo Sangrento. E uma espécie de ensaio, para a Revolução. E nós temos também a revolta do encouraçado Potemkin. Os tripulantes do encouraçado Potemkin, eles se rebelaram contra seus comandantes. O encouraçado Potemkin, que era uma embarcação russa, e essa revolta se deu em decorrência dos maus tratos e das péssimas condições de alimentação. E essa revolta recebeu também o apoio popular, de setores militares também, que estavam insatisfeitos. Também foi nesse período que surgiram as primeiras intenções de formação dos sovietes, que eram as associações dos trabalhadores, as primeiras associações de trabalhadores, formados pelos operários grevistas. E, em decorrência a tudo isso, e temendo perder seu poder, o czar Nicolau II meio que tentou fazer uma abertura
liberal, vamos dizer assim, entre aspas, do seu governo, e prometeu criar a Duma, que seria uma espécie de parlamento, e que a partir daí ocorreriam eleições para a elaboração de uma Constituição. Só que, na verdade, isso não veio a acontecer. Posteriormente, o Czar continuou com seu governo fechado, carrasco, opressor, e fechou o parlamento. Então, nós temos aí, nesse momento, também a organização dos sociais-democratas, lá na Rússia. O Partido Social Democrata, que era formado por dois grupos, por divergirem de opinião, que seriam os mencheviques, que constituíam-se como minoria. Eles eram liderados por Martov e Plekhanov, e os bolcheviques, que eram formados, eram liderados por Lenin e constituíam a maioria. Eles tinham opiniões distintas sobre como mudar os rumos da Rússia, né? Enquanto a minoria, que eram os mencheviques, queriam, por meio da burguesia, realizar essa tomada de poderes, os bolcheviques, na liderança de Lenin, objetivavam mais por meio da classe trabalhadora. E nós temos também um fator que implicou bastante, que foi o envolvimento da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Ela acabou se debilitando ainda mais, acabou saindo em decorrência da Revolução e de toda essa problemática no país. E nós temos também o estopim da Revolução, o momento em que os partidos sociais democratas começam a se organizar para a tomada do poder, e nós temos um primeiro momento em 1917, em março, com a Revolução Branca, que no caso foi liderada pelos mencheviques, que eram a minoria, que era conhecido como Exército Branco, e eles objetivavam uma revolução liberal a partir da burguesia. E nós temos também, no segundo momento, em 1917, em novembro, a Revolução Vermelha, liderada pelos bolcheviques, que eram a maioria. E, nesse momento, o poder foi tomado pelos vermelhos, que era como o termo pelo qual era conhecido os bolcheviques. E esse desencontro entre os ideais dos mencheviques e bolcheviques, dos brancos e vermelhos, como diz a história, levou a uma guerra civil na Rússia. Então, nós temos bem aí, posteriormente, a essa guerra civil, finalmente, a maioria, liderada por Lenin, assumindo o poder pela classe trabalhadora lá na Rússia. E essa guerra civil, que durou de 1918 a 1920, vem resultar nisso. Em que? No comunismo de guerra, na eliminação da economia de mercado. No caso, eles defendiam o socialismo, pelo menos a minimização das injustiças sociais, que os bens pudessem ser divididos igualmente para a sociedade, que não houvesse injustiças. Ele passou a promover também a divisão das terras, o confisco das terras de quem tinha demais para quem não tinha, no caso a reforma agrária, e a estatização de bancos e empresas. Então, quando Lenin entra no poder, ele passou a tomar algumas medidas, ele passou a defender a questão do paz, terra e pão, a saída da Rússia da guerra,
terra para quem não tinha, pão, alimentação para os famintos, o confisco da propriedade privada, né, em grande quantidade que havia nas mãos de uma minoria para a divisão mais igualitária para quem não tinha. E nós temos em seguida aí, posteriormente, Lenin Lenin morre, né? E esse ideal de transformar a Rússia num país mais igualitário, desenvolvido, e a partir do governo dos operários, dos trabalhadores, cai por terra. Porque também como membros do partido nós temos aí Lenin, né, a pessoa de Lenin, mostrando aí a morte, o fim do ideal bolchevique, e fica no lugar de Lenin, né, dentro desse grupo, mas com visões distintas da revolução e como ela daria continuidade, Trotsky e Stalin. Só que Trotsky defendia a revolução no campo internacional e Stalin defendia a revolução, que essa revolução se consolidasse primeiramente na União Soviética. Então, por conta desse desentendimento, Stalin manda assassinar Trotsky e assume o poder, dando início bem aí uma centralização política, novamente a instituição de uma ditadura, e ele passa a tratar o seu modo de forma fechada também os outros campos da sociedade, as outras áreas, entre as quais a economia. Então, nós temos aí Stalin, Trotsky, e finalizando aqui com a imagem que mostra exatamente o culto ao chefe supremo da nação, aquela coisa toda de acreditar pelos meios de comunicação de que o chefe da nação, o soberano, deveria, né, a ele deveria-se ter total obediência. A primeira e a última palavra sempre era a do chefe supremo da nação. E tudo isso, os meios de comunicação tinham esse papel fundamental, controlado pelo governo, para então manter essa situação de um governo ditador. Ficamos por aqui. Estude e até a próxima aula. E não esqueça, se cuide e fique em casa.